Hoje foi publicada uma pesquisa de opinião feita por aquela firma de assessoria de imprensa, a FSB, foi publicada na revista Veja. Essa pesquisa confronta vários nomes, né, pesquisa nacional. Aliás, antes de tudo, né, eu não brigo com dado de pesquisa. Tá lá um dado de pesquisa, é o dado de pesquisa. Eu não fico brigando com dado de pesquisa. Temos um dado de pesquisa. Então, eu peço que você entenda o que eu vou falar daqui para frente assim, né, como alguém que não briga com dado de pesquisa. Você pode brigar, não tem problema nenhum. Só que agora você vai escutar alguém que não briga com dado de pesquisa. Qual é a minha leitura geral do dado de pesquisa? Você tem hoje, está dada nacionalmente no eleitorado, ou seja, o nosso eleitorado são pouco mais de 140 milhões de pessoas registradas, pouco mais de 115 milhões indo às urnas nas últimas eleições, 100 milhões de votos válidos. Então, essa pesquisa se refere a milhões de pessoas, mais de 100 milhões. Há a polarização entre dois nomes. O nome do presidente da República, Jair Bolsonaro, para a eleição presidencial, e o nome de Lula. Há uma polarização. Aí você pode dizer, bom, Bolsonaro será candidato à reeleição, já disse. Lula tem lá a suspeição de Sérgio Moro, se serão anulados os processos. Então Lula pode ou não pode ser, poderá ser candidato ou não, tá? Poderá estar habilitado juridicamente para ser candidato ou não. Na minha visão, Lula não será candidato, mesmo que isso seja possível do ponto de vista jurídico. Por quê? Porque Lula sabe, ele é um líder, ele não precisa ser candidato. A força de Lula nessa pesquisa advém do fato de ele ter saído muito bem avaliado de seus dois governos. Então, para que ele vai ser candidato, ganha, corre o risco? Não estou dizendo que aconteceria, mas é aquela coisa, alguém que sai por cima, por que vai se arriscar a ter algum desgaste adiante por conta de um outro mandato presidencial? Ele não precisa disso, né? Mas o capital eleitoral, o capital político de Lula pode ser levado para outro candidato, como foi levado na eleição de 2018. Foi um fato. Haddad nunca havia se candidatado nacionalmente. Em um mês ele cresceu do 0 para o segundo colocado, e ali meio segundo, né? Em algumas pesquisas chegou a ser primeiro. Quer dizer, olha, isso tudo se deveu, em 2018, ao capital eleitoral, político e eleitoral de Lula. Então, isso pode ser repetido. Isso pode ser repetido. Então essa pesquisa revela. O que tem na pesquisa? Ciro Gomes com 9%, menos do que ele teve, né? Ciro Gomes, ele caiu durante a campanha eleitoral, ele acabou com 12, mas ele, em algum momento da campanha, tinha mais do que 12. Então, se fosse hoje, por essa pesquisa, ele começaria com 9, eu acho que ele cairia, tá? Luciano Huck tem 9, Luciano Huck com 9 dificilmente será candidato. Por quê? Porque ao ser candidato, Luciano Huck, o comportamento dele, quer dizer, é muita vaidade, né? O político, ele é vaidoso, né? Mas isso está claro, Max Weber escreveu sobre isso. A vaidade nunca pode estar acima do senso de proporção, nunca pode estar acima de uma certa combinação de frieza com paixão, nunca pode estar acima daquilo que só o político tem, que o político vê o mundo desmoronando e ainda assim tem esperança de melhorá-lo. Então a vaidade não pode estar acima. Quando ela está acima, aquilo ali começa a virar um problema. No caso do Luciano Huck, evidentemente está acima, né? Porque ele não tem nada a ver com a política. Só o fato dele pensar em entrar na política já mostra que a vaidade está acima. Bom, dado alguém que se comporta assim e que não teve ainda a sua vida investigada como é a vida de um político, imaginem ele saindo de 9%, com grande chance de morrer na praia do primeiro turno, ter a vida completamente investigada, inúmeros negócios, vai ver, pagou IPTU, inadimplência, adimplência, como tratou os empregados, ou seja, será massacrado, terá sua imagem massacrada durante a campanha eleitoral. Todos os políticos têm, mas ele já tem a casca grossa. Luciano Huck não tem. Então ele seria massacrado, perderia o posto dele na Globo e morreria no primeiro turno por essa pesquisa. Então essa pesquisa, em se mantendo isso com o passar do tempo,
E eu acho que a tendência é se manter, porque Bolsonaro é o presidente, disputa a reeleição, todo mundo que disputa a reeleição muito dificilmente não vai para o segundo turno, e o outro que iria para o segundo turno seria um candidato do PT, apoiado por Lula. Tá? Então a pesquisa mostra esse imenso capital político de Lula. E aí ela deprime inteiramente os outros candidatos. A eleição passada é como se tivesse sido uma eleição fora do esquadro, fora de prumo. Temer era o presidente, mas não disputava a reeleição. O PT teve o mandato interrompido, mas era competitivo. O PSDB naufragou, aí apareceu o Bolsonaro. Essa é como se a eleição voltasse um pouco para um determinado esquadro. Qual esquadro? Tem um candidato agora, que é o presidente, que está lá e disputa a reeleição. Opa, isso aí organiza a eleição, ele se torna o peão do jogo. O jogo circula em torno dele. E quem é que vai rodar em torno dele? Né? O PT. Por quê? Porque foi quem ficou em segundo lugar. Aliás, o PT ficou em primeiro ou em segundo, desde que foi restabelecida a eleição presidencial em 1989. Então a eleição fica mais bem formatada, de acordo com a pesquisa que saiu hoje, quando comparada à eleição de 2018. Tá? E isso daí vai ser um sinal para todos os candidatos. Existe um determinado segmento de elite, de centro-direita, né, que se autodenomina centro, que está em busca de um candidato, e Luciano Huck seria esse candidato. Né? Mas a dificuldade está aí, a pesquisa retrata a dificuldade da eventual candidatura de Luciano Huck. Ciro nem se fala, quer dizer, a situação de Ciro na pesquisa é uma situação horrível. 9%, ele acabou com 12% na eleição de 2018. Ciro foi candidato 3 vezes, com intervalos lá entre suas candidaturas, e nas 3 vezes ele teve em torno ali entre 11% e 12%, 12,5% na anterior. Ele é um candidato difícil de crescer, ele não veio crescendo de eleição para eleição. Lula foi candidato várias vezes e Lula veio crescendo lá atrás, né? Ele foi crescendo de eleição para eleição. Numa eleição teve percentual, na outra mais, na outra até ser eleito. Né? Ciro Gomes não viu isso. Ciro Gomes, ele não tem instituição ao lado dele. Ele não tem um partido político orgânico e nacional. O Partido Nacional, né, que ocupa o terreno que Ciro Gomes... Eu nem sei qual o terreno que Ciro Gomes ocupa, se de esquerda ou de direita, mas enfim, vamos supor que seja a esquerda. Que ocupa o terreno de Ciro Gomes, o Partido Nacional, o PT. O PDT pode ser forte num ou outro estado, o PSB é forte em Pernambuco, tem o governador de estado da Paraíba, do Espírito Santo, mas o PT ele tem quadros, tem capacidade de organização em todos os estados, em alguns bem mais forte, outros bem mais fraco, mas está presente em todo o país. Tem candidatos, por exemplo, para a eleição municipal que serão competitivos em capitais de diversas regiões do país. O PDT não tem isso. O PDT vai ter uma figura aqui ou acolá, tentando trazer gente do partido, de outros partidos, para ver se fica competitivo, tentando fazer algum tipo de aliança com o PSB. Mesmo a aliança com o PSB, como os dois partidos, PDT e PSB, não são partidos nacionais, eles têm poucas moedas de troca. Quando você faz uma aliança, você tenta fazer o seguinte: você deixa de ser candidato nesta área e eu troco por uma candidatura naquela. Então, mas se o partido é forte em 3 ou 4 estados, outro em 3 ou 4 estados, ele tem pouca moeda de troca. Já um partido que é forte nacionalmente, pode lançar candidaturas praticamente em todas as capitais, ele tem mais moedas de troca. Então ele pode dizer, não, eu não lanço em Belém, mas eu lanço em Manaus, eu troco, que é a situação do PT. É uma situação muito mais confortável. Então a gente vê Ciro Gomes na largada, brigando com todo mundo, todo o eleitorado do PT, toda a elite política do PT, e sem ter a condição, vamos nos lembrar, eleição de 2018, procure na internet, em algum momento, ali na preparação da eleição, Ciro Gomes fez acenos para o Centrão, para os partidos do Centrão, que não foram com ele. Por que não foram com ele? Porque não confiam nele. Ninguém confia em Ciro Gomes. Então um candidato que ninguém confia, ter numa pesquisa nacional 9% da intenção de voto, é uma péssima linha de largada. Uma péssima... Ele pode ser candidato, né? Vai lá, faz uma campanha, tem algum recurso do partido,
por alguma razão, ele pode vir a ser candidato, mas essa indicação dessa pesquisa é uma indicação muito negativa para Ciro Gomes. Ele sai, ele larga pior do que ele terminou a campanha anterior. Tem gente que diz, olha, a Marina foi interessante, a Marina tem a seguinte trajetória, ela teve essa votação, cresceu um pouco e bum, despencou, né, em 3 eleições. Ciro Gomes está em 3 ali, meio no meio. Será que na próxima ele vai ter a mesma trajetória de Marina? Essa pesquisa serve de luz amarela para ele. Né? Dada, né, a irracionalidade de suas declarações, pode ser que ele não leia também o dado dessa pesquisa de uma maneira racional. Então, são esses os comentários da pesquisa de hoje, tá? E para finalizar, eu também não descarto, já tem um vídeo meu que teve uma grande visualização, né? Eu não descarto a possibilidade, não agora, enfim, são coisas que dependem de muitas negociações, de um amadurecimento, de que Flávio Dino, lá na frente, Flávio Dino, se eu não me engano, lá no início da sua carreira política, foi do PT, Flávio Dino possa retornar ao PT e ser o candidato do PT a presidente. Então essa novidade pode estar por vir. Não agora os políticos só estão pensando em uma coisa, eleição municipal. Né? A eleição presidencial ela só entrará na agenda dos políticos de uma maneira mais concreta após a eleição municipal. Bom, eram esses os comentários da pesquisa publicada hoje.